Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Seridó Espírita, em mais um programa Café com Kardec e Amigos. Hoje estamos no café de número 68, eu nem sei dizer esse número assim, 78º, não sei se é assim. Mas a gente fica muito feliz em estar seguindo nessas várias semanas, trazendo um momento na segunda-feira, às 19h30 até às 9 horas, de bate-papo, de conversa, com amigos espíritas convidados, nesse Café com Kardec e com amigos. Na noite de hoje, nós teremos o amigo Jack Dassa, que é orador e expositor espírita em Brasília, hoje atuando através das lives, através da divulgação espírita na internet, o que é muito importante. E para nós é uma alegria aqui recebê-lo. E assim eu já convido aqui ele para a nossa telinha, para que possa também dar as suas boas-vindas. Boa noite a todos, queridos. Gratidão, gratidão por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês. Gratidão por essa oportunidade de trabalho com Jesus. Olha, nós estamos muito felizes aqui em recebê-lo mais uma vez no nosso Café com Kardec. E para as pessoas que assistem pela primeira vez, talvez, o nosso café, nós dividimos o café em dois momentos. Nesse primeiro, que será uma abordagem inicial feita por Jack, e em seguida nós retornamos para as perguntas. Então fiquem à vontade para, através do chat, durante toda a fala de Jack, a gente ir colocando as perguntas, que após os primeiros momentos eu retorno para trazer as perguntas aqui para ele poder nos responder e ter um bate-papo assim sobre esse assunto, que é renovando atitudes nessa perspectiva de valorização da vida do mês de Setembro Amarelo, que estamos aqui também trabalhando ele. Jack, fique à vontade, a fala é sua. Gratidão, querido. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E que nosso Mestre Jesus possa amparar a todos nós e que todos nós, na noite de hoje, durante este trabalho, que todos nós possamos ter ouvidos de ouvir, olhos de ver, mente para refletir, mas acima de tudo, coração de sentir. Que Jesus abençoe aos nossos bons propósitos de todos nós, de estarmos aqui, nos esclarecendo, nos consolando, nos fortalecendo para a caminhada que nos cabe. Queridos, renovando atitudes, valorização da vida. Nós sabemos que as doenças do sistema nervoso central, elas começaram a surgir de uma forma mais forte, digamos assim, na humanidade, no século XX. Cada vez mais elas vieram à tona. E adentramos, então, o século XXI com movimentos e perspectivas bem complexas. Adentramos, então, uma pandemia, sendo obrigados todos nós a esse recolhimento compulsório nos nossos lares, muitas vezes ao afastamento dos entes amados, ao isolamento. E assim, muitos de nós, ainda frágeis seres humanos de mundo de provas e expiações, não conseguimos acompanhar muitas vezes os desafios que a vida nos propõe. Eu, você, todos nós existimos para evoluir. Seja através de uma prova, de uma expiação ou de uma missão, quem sabe? Mas sempre o objetivo é evolução. Estamos aqui, então, reencarnados com a proposta do enfrentamento de nós mesmos perante a vida que nos cerca, para que, através de cada desafio, possamos suplantar, aprender e não repetir as mesmas falhas, os mesmos equívocos
que repetimos no passado. No entanto, nós vamos ver, mesmo com todas essas questões, que a vida, devido exatamente às próprias doenças do sistema nervoso central, como a ansiedade, síndrome do pânico, a depressão, ela está levando muitas pessoas a adentrar em processos graves de adoecimento da alma, visto que as doenças do sistema nervoso central, elas são radicadas na alma. Claro que temos os neurotransmissores sendo fabricados, ou a ausência da fabricação dos neurotransmissores no cérebro, mas a doença, ela está radicada na mente, que se encontra na alma. E todos nós, então, somos chamados a pararmos um pouco e buscarmos entender o que está acontecendo. Toda doença do sistema nervoso central, mesmo que tenha um fundo genético, se nós estamos desenvolvendo aquela doença, é a nossa alma dizendo: tem alguma coisa que precisa ser revista. Existem atitudes que precisam ser renovadas. E a grande questão é que muitas vezes nós não nos damos conta disso. E então adentramos um processo de tomar todos os remédios que os psiquiatras nos indicam, mas não buscamos entender a gênese do problema, o que está nos causando nos sentirmos ansiosos, adentrarmos crises de pânico ou adentrarmos a depressão em si. A vida, de repente, em um tempo muito curto, ela se tornou veloz demais. Há 40 anos atrás, não existia internet, não existia celular, não existia TV a cabo, não existia mídias sociais. Na década de 90, começamos os processos da internet e, de repente, então, estamos hoje sendo, muitas vezes, se não nos dermos conta, sendo tragados pela correnteza da eletrônica. E somos chamados incessantemente, 24 horas por dia, para compromissos, mídias, comentários, likes. Somos chamados a, muitas vezes, tendo agora o trabalho remoto, estamos sendo compelidos a trabalhar mais do que trabalhávamos antes, quando trabalhávamos presencialmente, muitas vezes até mesmo nos finais de semana, em que nossos chefes nos mandam mensagem finais de semana, e aí então algo complexo pode se instalar. O adoecimento do sistema nervoso central, ele se dá de uma forma lenta. Não é do dia para a noite, a despeito de as crises de pânico muitas vezes surgirem sem propósito, sem um gatilho, mas nós vamos ver que a vida que muitas vezes nós levamos, ela faz com que a gente, com que nós que estávamos acostumados a andar, digamos assim, a 60, 80 quilômetros por hora, estamos sendo obrigados ou convidados compulsoriamente a caminhar, a andar a 120 quilômetros por hora. E o nosso cérebro nem sempre acompanha. O Setembro Amarelo é exatamente o mês que é feito para a divulgação, para o alerta das pessoas que buscam tirar a própria existência. Várias lives eu já fiz sobre suicídio, e sem sombra de dúvida, é a atitude mais grave que o ser humano pode tomar. É exatamente tirar a própria vida. Só que hoje, as pessoas que tiram a própria vida, como eu sempre disse, na verdade, em todos os tempos, a pessoa, na maioria das vezes, ela não quer tirar a própria vida, ela só quer parar de sentir dor. Então, se você tivesse uma varinha mágica e falasse, eu vou tocar em você, sua dor vai desaparecer. Um segundo depois, a pessoa vai estar achando a vida linda. As pessoas só não querem mais sentir aquela dor. É uma dor da alma, não é uma dor física. E exatamente por ser uma dor que não tem uma localização específica, muitas pessoas vão buscar a automutilação, por exemplo, se cortar.
se cortar, provocar em si mesmo, no corpo físico, ferimentos. Porque as pessoas querem tentar sentir uma dor maior do que aquela dor que elas não sabem onde está e não sabem como parar de sentir. E o processo de automutilação muitas vezes vai vir através desse caminho. A busca inconsciente de sentir uma dor maior para não sentir mais aquela. Precisamos entender, queridos, que nós somos chamados diariamente a uma mudança de atitude, a uma renovação de atitude. O dom mais precioso que todos nós temos é exatamente a nossa própria existência, a nossa reencarnação. Mas precisamos saber como viver esta reencarnação. Muitas pessoas perdem o controle de si mesmas e elas não conseguem sair, por exemplo, das mídias sociais, seja ela Instagram, Facebook ou do próprio WhatsApp. Pessoas que ficam conectadas 24 horas por dia, que dormem com o celular sem estar no mudo, porque elas precisam estar atentas. Pessoas que passam, às vezes, horas nas mídias sociais, vendo a vida de todo mundo, postagens diversas, vivendo um mundo que não é delas, fugindo de si mesmas. Precisamos entender, queridos, que nós somos seres humanos de um mundo de provas e expiações. Sendo ainda seres humanos de um mundo de provas e expiações, nós somos seres, sim, ainda bastante limitados. Muito limitados. Seres extremamente frágeis. Se não vejamos, mundo primitivo, de provas e expiações, de regeneração, ditosos ou felizes, divinos ou celestes. Estamos ainda na segunda categoria, provas e expiações, em transição planetária para o mundo de regeneração, mas ainda o mundo de provas e expiações. A própria definição do mundo de provas e expiações é que o mal supera o bem. Por definição, então, a verdade é que todos nós, ao longo das nossas vidas, em um mundo de provas e expiações, teoricamente falando, devido à definição de um mundo de provas e expiações, cometemos mais erros do que acertos. Porque é muito interessante quando a gente fala esse conceito que foi dado por Santo Agostinho, em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, itens 13, 14 e 15, é interessante que a gente pensa que é nos outros, né? Não, mundo de provas e expiações, o mal supera o bem, o mal suplanta o bem. A gente coloca isso nos outros. Mas espera aí, se eu estou vivendo há milhares de anos em um mundo de provas e expiações, isso quer dizer que eu sou missionário, então, porque eu sou bonzinho da história? Não, queridos, não. Todos nós, ao longo das nossas reencarnações, um monte de provas e expiações, como diz o ditado popular, botamos os pés pelas mãos. Eu acho que tem um ditado popular assim, né? E hoje, então, somos convidados, usando mais um trocadilho, mais um ditado popular, a andar aos trancos e barrancos em busca da nossa própria evolução. Curiosamente, nós sabemos o que nos faz mal, mas ou não queremos nos afastar, ou não temos força para tanto. Algumas vezes, não conseguimos nos afastar e nem podemos. Exatamente. Às vezes nós estamos em um trabalho que nos é tóxico, que faz mal à nossa alma, mas devido à contingência em que nós vivemos, ao momento financeiro e econômico em que nós vivemos, nós precisamos estar ali. Às vezes, vivemos com pais tóxicos e não temos ainda a condição financeira e econômica de sair daquele lar. Ou seja, se a vida está me colocando em uma posição que eu ainda não consigo me desvencilhar, eu preciso me perguntar quais as atitudes que eu preciso renovar na minha vida. A grande proposta do Cristo, queridos, utilizando a palavra em grego, a grande proposta de Jesus é a metanoia. E metanoia, tradução, significado, quer dizer
transformação. A grande proposta de Jesus, queridos, é nós nos tornarmos, nos transformarmos em pessoas melhores. Precisamos entender que esse movimento de pandemia, ele fez com que nós fizéssemos algumas perguntas para nós mesmos. Como, por exemplo, o que verdadeiramente tem valor nas nossas vidas? O que nós estamos fazendo das nossas vidas? O que nós queremos para nós no dia de amanhã? Em Mateus capítulo 16, versículo 26, o Cristo nos diz: de que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Às vezes, nós estamos preocupados demais no ter e nos esquecemos do que verdadeiramente importa: ser. A cada dia, sermos pessoas melhores. Hoje em dia, a espiritualidade, ela tem uma visão diferente a respeito do suicídio do que ela tinha há um século atrás. Porque tudo evolui, tudo progride. Nós vemos hoje movimentos psicológicos intensos dentro do próprio movimento espírita sendo trazidos por Joana de Ângeles, Hamed e tantos outros espíritos que buscam nos trazer a proposta de Jesus, a proposta do autoconhecimento, da autotransformação, a proposta de Santo Agostinho, na resposta da questão 919, tem A, de O Livro dos Espíritos. Nós vamos vendo, então, que quanto mais eu me conhecer, quanto mais eu me transformar, mais eu vou me amar. Quanto mais eu me amar, mais eu alimento a minha alma com boas emoções. Quanto mais eu alimento a minha alma com boas emoções, menores, não que sejam impossíveis, mas menores serão as chances de eu adentrar uma doença do sistema nervoso central, ainda que esta doença venha de um cunho genético, não seja de um gatilho externo, exógeno, seja endógeno, ainda que seja uma causa hereditária, genética, ainda assim, mais difíceis serão. Nós precisamos, queridos, dar valor à nossa vida. Na quinta-feira passada, no meu canal do Instagram, @JackDarça, na quinta-feira passada, às 19 horas, nós fizemos a primeira parte sobre 2 ou talvez serão 3 lives sobre depressão. E na live que nós fizemos na semana passada, eu falei que a depressão, ao meu ver, ela é a pior doença que existe. Pior do que AIDS, pior do que câncer. Por quê? Na depressão, a pessoa ela desiste de viver. Ela não quer lutar para viver. Ela desiste. Isso é depressão, porque o nosso sistema nervoso central, os neurotransmissores, eles não mais se comunicam, eles não fazem mais isso, eles fazem isso, eles não conseguem mais se comunicar. E então a nossa mente desarmoniza, desequilibra e, por consequência, todo o organismo físico. A solução para tudo, queridos, a solução é Jesus, queridos. A solução para as nossas vidas é Jesus. Precisamos estar mais com Cristo. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou o caminho da verdade e da vida, segundo outras traduções, mas não importa na verdade. Ele está dizendo, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Qual a parte será que mesmo nós espíritas não estamos entendendo? Qual será a parte que nós não estamos entendendo que nós precisamos viver Jesus nas nossas vidas? A doutrina espírita, queridos, a religião espírita, não é uma religião de conhecimento,
Precisamos entender que a religião espírita é uma religião de conduta devida. Vejo muitas pessoas discutindo sobre quantos livros leram no último ano. E quando eu vejo isso, eu confesso a vocês que eu fico, inclusive, um pouco envergonhado. Porque uma pessoa que leu tanto, o esperado não seria que ela houvesse modificado a sua conduta muito? Ou seja, se eu leio um livro, eu modifico um pouco minha conduta, mas se eu leio 10, 20 livros, não seria esperado que eu modificasse muito a minha conduta? Se não modifica a minha conduta, tem alguma conta que não está batendo. Será que eu estou só angariando conhecimento, mas eu não estou vivendo o meu conhecimento? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Todas as verdades se encontram no cristianismo. A mensagem do Espírito Verdade. Queridos, a proposta do Espiritismo não é sermos cristãos espíritas na hora da live. Não. Agora, vocês, nós estamos aprendendo, mas é fora da live. Quando a gente desliga esse aparelhinho e quando vai estar com a família, ou amanhã no trabalho, no convívio social, no trânsito, é ali que eu mostro quem eu sou. Não é aqui. Aqui vocês estão me vendo, não é? E como eu sempre digo, quando a gente está na casa espírita, a gente modera a voz, não é interessante? A gente modera a voz, a gente modera as atitudes. Mas quem somos nós, verdadeiramente falando? Queridos, não tem como nós enganarmos a nossa consciência. A proposta de Jesus é muito clara. Transforme-se, porque é chegado o reino de Deus. A proposta de Jesus é muito clara. Ame a Deus, ame ao próximo e ame a si mesmo. A proposta do Cristo é muito clara. Faça ao próximo o que você gostaria que te fosse feito. A proposta de Jesus é muito clara. Não julga e perdoa sempre. O quanto que nós temos nos esforçado para viver com Jesus nas nossas vidas. O quanto que nós temos nos esforçado para sermos instrumentos do Cristo onde quer que a gente esteja. Quanto que nós temos nos esforçado para isso, queridos. Em o Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículo 48. Nossa, interessante. Eu faço muitas lives por semana. 7, 8, 9 lives por semana, mas esse versículo fazia tempo que eu não falava. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículo 48. Jesus nos diz: porque aquele que não souber e fizer coisas dignas de açoites, com poucas chibatadas será castigado. Mas a quem muito for dado, muito será cobrado. A proposta do Espiritismo, a grande, a grande proposta, não do Espiritismo, mas de Jesus, é nós nos transformarmos pela nossa conduta, tendo Jesus como nosso guia e modelo. E a partir de então, o que ocorre? Pela nossa mudança de caminhada, de conduta, nós passamos a sentir mais Jesus nas nossas vidas. Quanto mais eu me proponho a seguir no bem, mais a paz de Jesus se faz presente na minha vida. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 27. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. As doenças do sistema nervoso central que fazem com que nós, muitas vezes, desarmonizemos toda uma existência e passemos a não dar mais valor à própria vida. Um dos maiores remédios não é o calmante, o antidepressivo que o psiquiatra receita. Um dos maiores remédios não é a conversa semanal com o terapeuta. Queridos, eu sou o grande médico das almas. Jesus nos diz isso.
Estando com Jesus, todos nós podemos fazer com que a nossa alma se torne mais fortalecida. E assim, perante os desafios da vida que são comuns a todos, quem me segue nas minhas lives bem o sabe, os desafios que são comuns a todos nós passamos a, sim, o enfrentamento dos desafios faz parte da existência de um ser encarnado em um mundo de provas e expiações, mas eu vou olhar aquele desafio, quem sabe, com um pouco mais de serenidade, com um pouco mais de equilíbrio, porque Jesus, a paz de Jesus, estará comigo. Se eu vibro aqui, os espíritos que aqui estão estarão me influenciando. Se eu vibro aqui, os espíritos que aqui estão estarão me influenciando. Mas sou eu, querido, e é você, meu irmão, minha irmã. Somos nós, pela nossa conduta, pelo nosso livre-arbítrio, que determinamos se vamos vibrar aqui ou aqui. E é simples assim. Tão fácil de dizer, mas tão difícil de fazer. Podemos começar, por exemplo, com a proposta de Paulo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, capítulo 10, versículo 23. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então vamos começar a fazer melhores escolhas. O que é bom, verdadeiro e útil, o que é correto, o que é honesto. Isso eu quero. Vamos ter a disciplina necessária para delimitar a nossa própria existência e o tempo que muitas vezes nós estamos perdendo ficando nas mídias sociais de toda ordem. Vamos verificar como que nós podemos fazer para tornar a nossa existência mais leve. O que nós temos feito nos nossos momentos de relaxamento. Queridos, muitas vezes, nos momentos que nós teríamos para recompor o nosso vigor físico e espiritual, vigor físico e psíquico, nós buscamos as loucuras de toda ordem. Existem as pessoas que se cansam sobremaneira durante a semana, devido ao trabalho, família, os desafios, e aí no final de semana vão para as baladas de toda ordem e não dormem. E aí chega na segunda-feira, precisando de um final de semana para descansar. E aí se arrasta a semana inteira. E aí no sábado e na sexta já está tão cansado, tão aborrecido, que precisa distrair. Aí faz o quê? Vai para a balada. As pessoas que fogem de si mesmas pelo álcool, pelas drogas, pelo sexo desequilibrado, pela maledicência, fugindo de mim mesmo, eu falo mal da vida de todo mundo. Assim eu esqueço de mim mesmo. Me diga o que tu fazes, me diga o que tu pensas, me diga o que tu falas, que eu vou dizer que companhia espiritual está com você. Então, nós precisamos nos lembrar que hoje, você, meu irmão, minha irmã, hoje nós somos o resultado do nosso ontem, das nossas vidas pregressas. E se eu quero um amanhã melhor, uma próxima existência melhor, eu preciso com urgência me perguntar como tem sido a minha conduta de hoje? E o que eu posso fazer, então, para renovar as minhas atitudes? Sempre, queridos, o caminho será Jesus. Quando eu busco a estar com Cristo na minha vida, eu começo então a levar a Jesus aos meus irmãos de caminhada. E assim então, eu angario cada vez mais amizades espirituais, pois eles me veem a cada um de nós o esforço, não santificação e perfeição, mas no esforço de sermos pessoas melhores. A grande renovação da vida é a valorização, a renovação da atitude, a valorização da vida, é nós entendermos que nós somos imortais. Eu preciso, então, ver tudo que está ao meu alcance para manter a minha mente, a minha alma saudável. E aí eu preciso me perguntar, então, com que eu ando alimentando a minha alma? Com que o que eu ando pensando
assistindo ou lendo, o que eu ando falando, o que eu ando fazendo. Cada uma dessas atitudes vai gerar na minha alma uma emoção. E a minha alma, ela se alimenta de todas as emoções. Ela não separa o que é bom e é ruim. Ela se alimenta das coisas boas e de todo o lixo emocional que permitimos e às vezes, através do nosso próprio livre-arbítrio, fazemos com que adentre a nossa alma. Como anda, meu irmão, minha irmã, a saúde da tua alma, não a saúde do teu corpo? Hoje em dia, fazer dieta, ter um nutricionista, ir para academia, tanta gente faz isso. Não é sobre isso que eu estou falando. Como anda a saúde da sua alma? Como você vem se sentindo? Você anda dando sinais de ansiedade, raiva, tristeza, uma melancolia grande, um princípio de depressão? Entendo que, é como eu falei, se você está vivendo um desafio específico, ok, é normal você estar com raiva, com tristeza, confuso, com insônia, isso é normal. Mas quando aquilo passa a se tornar o seu viver, sempre triste, sempre cabisbaixo, sempre vendo o mundo que te cerca cinza e não colorido, precisamos entender que uma bandeira vermelha está sendo erguida. Vamos começar a prestar mais atenção no que a nossa alma anda nos dizendo. Vamos começar a ouvir a voz da nossa alma. Vamos começar a nos perguntar quais são as mudanças de atitudes que é urgente que façamos nas nossas vidas para promover em nós mais saúde emocional, saúde espiritual, para que, quando vierem os desafios na vida de todos nós, que é comum e natural que venha, estejamos fortalecidos para o enfrentamento que se fizer necessário. Agradeço a atenção de cada um de vocês e nos colocamos então aqui agora, não é, à disposição para responder eventuais perguntas que, quem sabe, acaso a gente possa ou não responder. Gratidão. Jack, ótimas reflexões. Já surgiu aqui várias perguntas, vários comentários também das pessoas que nos assistem nesse momento, através dos vários canais que estão sendo retransmitidos, né? O Núcleo Espírita Seara de Luz, Rede Amigo Espírita, Seridó Espírita, Rádio Portal da Luz, TV7, TV Secal, Web Rádio Fraternidade. Então, hoje a gente tem essa parceria com muitos canais, né? Então, quem não fez ainda a pergunta, pode fazer a pergunta através do nosso chat. Nós teremos agora 2 músicas, um pequeno momento de arte espírita e em seguida a gente já retorna para as perguntas aqui para Jack. Tá bom? Então vamos lá para o nosso momento. E hoje o momento de arte vai ser com o apresentador do programa também, tá? Viver a vida a cada dia e em cada dia amanhecer, redescobrir a cada instante a alegria de se viver. Observas hoje o teu dia e as oportunidades do viver são experiências que te guiam, lições de aprendizado do teu ser. Observas hoje o teu dia e as oportunidades do viver são experiências que te guiam nas lições de aprendizado do teu ser. Viver a vida a cada dia
em cada dia amanhecer, redescobrir a cada instante a alegria de se viver. Guarda este aprendizado imortal, forjado nas dores e nas alegrias. Ele é a riqueza real que te acompanhará todos os dias. Guarda este aprendizado imortal, forjado nas dores e nas alegrias. Ele é a riqueza real que te acompanhará todos os dias. Viver a vida a cada dia, em cada dia amanhecer, redescobrir a cada instante a alegria de se viver. Guarda este aprendizado imortal, forjado nas dores e nas alegrias. Ele é a riqueza real que te acompanhará todos os dias. Guarda este aprendizado imortal, forjado nas dores e nas alegrias. Ele é a riqueza real que te acompanhará todos os dias. Viver a vida a cada dia, em cada dia amanhecer, redescobrir a cada instante a alegria de se viver. Então essa é a primeira música, que é uma música de Igor Mateus, uma poesia nossa, Igor Mateus junto comigo, que é chamada de Lição Diária. Clarinha está sorrindo ali, que eu acho que ela esqueceu de botar a música, a letra. Clarinha é a nossa querida amiga que fica aqui nos bastidores junto conosco, trabalhando aqui nos bastidores do Café com Kardec. E aqui a nossa segunda música, que é uma música, composição minha também, intitulada Diante do Sofrimento, Borboleta. Não se turbe o vosso coração com a guerra necessária em sua encarnação. Olha as flores e os passarinhos a viverem sua missão. Busque coragem, compreensão, discernimento e oração. Busque um amigo, busque um irmão, conte comigo, força e ação. Não fique preso ao sofrimento, ele é parte de sua evolução. Veja a lagarta em seu casulo, borboleta liberta a voar pelo mundo. Busque coragem,
compreensão, discernimento e oração. Busque um amigo, busque um irmão, conte comigo. Estou aqui, irmão. E assim eu chamo Jack novamente aqui para a tela, para que a gente possa dar continuidade com as perguntas. Claro. Jack, esse é um tema, né, sempre muito importante, a nossa visão e a ideia de renovar as atitudes e assim trazer essa reflexão para o momento do Setembro Amarelo, que é um momento que a gente faz de forma mais contundente a alusão a essa questão do suicídio e a valorização da vida. Então, Rodrigo Ranieri, ele traz a nossa primeira pergunta dizendo o seguinte: Jack, todos nós conhecemos espíritas que já cometeram suicídio. O conhecimento sobre a sobrevivência do espírito após a morte do corpo é suficiente para evitar-se o ato extremo? Agora eu vi. Claro que não. Claro que não. Nós precisamos entender, queridos, eu tenho dito isso muito. Nós precisamos acabar com esse mito que cerca o espiritismo e muitas vezes o próprio movimento espírita, de que se a pessoa é espírita, ela é evoluída, que se a pessoa é espírita, tudo é bom na vida dela e ela tem força para enfrentar tudo. Isso é uma ingenuidade, isso é uma ingenuidade da pessoa acreditar aqui, porque ela sabe, ela consegue vivenciar, e definitivamente não é isso. Definitivamente não é isso. Basta ver a conduta que todos nós temos, né? Ou será que tem algum missionário aqui assistindo essa live? Será que temos algum espírito de luz aqui? Creio que não. Então, todos nós que estamos aqui, somos espíritos endividados, visto que estamos reencarnados em mundo de provas e expiações. Então, nós precisamos entender que saber está aqui, viver está aqui no coração, é muito diferente. E é por isso que há pouco eu falei isso. Eu vejo que dentro do movimento espírita, um movimento de muito intelectualismo e elitismo. E eu acho isso lamentável, porque essa proposta não é de Jesus. Jesus nunca... Porque antes do espiritismo, a gente precisa deixar bem claro que antes de Kardec está Jesus. Eu espero que todos nós tenhamos muita consciência disso. Antes de Kardec, temos Jesus. Resposta da questão 625 do Livro dos Espíritos: qual é o guia modelo da humanidade? Jesus. Quem é o co-criador do planeta Terra? É Jesus. Então, acho que isso basta para todos nós, não é? Então, nós precisamos entender que a proposta do Espiritismo, ela é uma renovação de conduta e não de elevação de conhecimento. Ninguém está interessado em saber quantos livros você já leu, o quanto que você sabe, ou quantas palestras que você realizou. O que a espiritualidade maior está interessada em saber é qual é a sua conduta, quem é você na sua vida. Ela não está interessada se eu li 30 livros, se eu sei 1 milhão de versículos e capítulos de cor do Novo Testamento. Eles não estão dando a mínima para isso. Eles querem saber o seguinte: de quem é você na tua vida, na tua família, no trânsito, no seu trabalho, no convívio social e familiar? Qual é o esforço que você tem feito para vencer a si mesmo e não ao outro? Você consegue, ao menos, vivenciar Jesus na sua vida? Então, nós precisamos entender duas coisas: que saber não é realizar. Não, definitivamente não. Precisamos entender que a proposta da doutrina espírita é o autoconhecimento pelo amor. A proposta de Jesus é o amor. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos é o segundo. A instrução, ela não está em primeiro lugar. A primeira instrução é amor. Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 40, vão perguntar para Jesus: qual é a maior lei? Qual é a maior lei? Ele vai dizer: ama a Deus, ama o próximo e ama a si mesmo.
E é simples assim. Então, o espírita, mesmo que ele tenha conhecimento, aí são duas questões. Precisamos entender que não é porque ele sabe que ele consegue vivenciar. E a segunda questão é entendermos uma questão muito clara. A depressão, o suicídio que lhe advém da depressão, precisamos que entender que a depressão é uma doença. Então, a pessoa não escolhe ter depressão. Ela simplesmente, por variadas causas, ela acaba adentrando na questão da depressão e precisamos entender que a depressão, ela é uma doença que pode levar ao suicídio, sim, porque o sistema nervoso central da pessoa está doente. Os neurotransmissores não se comunicam, não há, então a pessoa está adoecida. Então, a mesma coisa que você fala para alguém que não sei, que está com uma intoxicação alimentar, e você fala assim, não, vamos lá na churrascaria para o rodízio de carne, ou vamos num rodízio de pizza. A pessoa vai passar mais mal. Então, a pessoa que ela está adoecida do sistema nervoso central, independente do conhecimento que ela tenha, nós precisamos entender que o cérebro dela ele não está equilibrado, ele não está harmonizado. E já que nós estamos falando de suicídio, é importante, eu sempre que eu faço live sobre suicídio, eu falo sobre isso. A maior live que eu fiz no ano passado foi uma live de 3 horas de duração, falando só sobre suicídio. Se fala muito no movimento espírita sobre Memórias de um Suicida, o famoso livro de Ivone do Amaral Pereira. E muitos espíritas equivocadamente tomam aquele livro como uma regra de vivência, de existência no mundo espiritual. Queridos, o livro Memórias dos Suicidas, ele retrata um acontecimento que ocorreu há 130 anos atrás. Retrata o suicídio de uma pessoa que foi em 1890. É a mesma coisa que a gente leu Nosso Lar, que foi escrito em meados da década de 50, meados do século passado, e achar que quando eu chegar no Nosso Lar hoje é idêntico. Por favor, queridos. Por favor. Então, estejamos muito atentos a isso. A cidade onde você mora, seja qual for a cidade, eu tenho certeza absoluta de uma coisa. A sua cidade hoje, em 2020, é uma coisa. Em 1950, era outra. Em 1890, ela era uma outra. Então, precisamos entender isso. Então, vamos parar de ler o livro Memórias do Suicida como aquilo fosse como se estivesse ainda hoje. Não. A própria razão nos mostra que não por variados motivos. Porque o mundo espiritual está em constante progresso e evolução e porque estamos em uma transição planetária para o mundo de regeneração. Portanto, a própria espiritualidade nos diz que toda a região umbralina vem sendo modificada exatamente para elevar o padrão vibratório do nosso planeta e nos transformarmos, então, em seres regenerados. Temos um segundo comentário aqui de Renato Barreto. Eu achei interessante e queria que você ampliasse essa ideia que ele colocou, né? Às vezes entregamos nossos problemas a Jesus, mas não fazemos nossa parte. Em Mateus capítulo 21, versículo 22, em João capítulo 16, versículo 23, Jesus diz, e tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. E as pessoas acham que é só isso. Eu tive uma conhecida que ela estava doente, e eu falei, o que você está fazendo? Ela, estou tomando passe e bebendo água fluidificada. Eu falei, desculpa, querido, você precisa de médico. Então, às vezes, a gente faz, ou às vezes a gente fala assim, não, estou rezando e Jesus vai me ajudar. Eu não lembro o capítulo do livro Jesus no Lar, mas Jesus conta uma história que um guru, digamos assim, ele está viajando pelo campo com os seus discípulos e ele vê uma pessoa que a carroça afundou na lama e a pessoa está do lado da carroça rezando, pedindo ajuda. E os discípulos chegam para ele e falam assim, vamos ajudar. Ele fala, não, vamos seguir em frente. Mais à frente, eles veem uma outra carroça afundada na lama. E vem um cara xingando muito, mas suando muito de tanta força que ele estava fazendo para tirar aquela carroça daquele lugar. Ele falou, esse a gente vai ajudar. Infelizmente, eu não lembro
do capítulo, porque são 50 capítulos do livro Jesus no Lar, eu não lembro, mas tem esse conto no livro Jesus no Lar. Então, é assim, ajude-te que Deus te ajudará. Vamos lembrar que Mateus capítulo 7, versículo 7 a 11 é: buscai e achareis, pedi-vos será dado, batei e abrir-se-vos-á. São ações, são ações. Buscai, pedir, ou seja, tem que haver uma atitude da minha parte, uma ação, para que, claro, a espiritualidade sempre vai nos socorrer. Não existe prece que fique sem resposta, mas é óbvio que perante os desafios da vida não cabe a espiritualidade resolver, porque se eu recebo um desafio, é porque esse desafio é para mim. Eu posso receber auxílio do mais alto, mas cabe a mim a execução da tarefa. Bem, nosso amigo Valdomiro Silva, ele coloca a seguinte pergunta: você acha que a humanidade está caminhando para um ceticismo? Os jovens estão descrentes e sem objetivos, não ressignificando o amor de Jesus, porque ele habita em nós. Contudo, eles não sentem e não vivem esta luz que depende de como nos alimentamos. Estamos esquecendo de degustar o amor. Este pensar pode estar errado? Queridos, nós precisamos entender uma coisa muito simples. Estamos no ano de 2021 e, segundo dados estatísticos da ONU, o mundo hoje ele é melhor do que há 40, 50, 30, 100 anos atrás. Claro que excetuando essa questão da pandemia que estamos vivenciando. Mas o ser humano hoje ele vive com mais saúde, com mais qualidade de vida. Hoje em dia, morrem menos pessoas de fome do que morria há 3, 4 décadas atrás. A educação escolar ela está mais presente hoje do que estava há 3, 4 décadas atrás. O racismo, cada vez mais, ele vem diminuindo. Basta olharmos a história do século XX, da humanidade, não precisa ir muito longe. Houve uma tentativa de extermínio de uma raça, que são os judeus, e os nossos irmãos negros da África, eles eram considerados animais sem alma pelas lideranças religiosas. Então, vamos deixar isso claro, ok? A humanidade ela está melhorando, sim, mas nós precisamos ter olhos de ver. Se eu estou em uma transição planetária de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, obrigatoriamente, o mundo está melhorando. A questão é que essas luzes que vêm surgindo no nosso planeta, elas vêm aparecendo devagar. Porque Jesus, ele não impõe, Jesus, ele conquista. Jesus, ele convida e aguarda de braços abertos. Então, tenhamos fé, sim. Temos uma geração nova chegando aqui, irmãos vindos de Alcione para auxiliar o nosso momento de regeneração. Então, tenhamos certeza que a cada dia, sim, o mundo se torna melhor. A grande questão é que muitas vezes a gente está olhando só para o dia de hoje, só para esse ano de pandemia. Mas a humanidade não é um ano e meio de pandemia, por favor, queridos. Eu não posso delimitar a história da humanidade no momento que eu estou vivendo um ano e meio de pandemia. Não. Eu tenho que ver como o mundo vem evoluindo, digamos assim, de 1980 até hoje, em todos os sentidos. E é claro que, para muitos irmãos nossos, está sendo dada uma última oportunidade reencarnatória. E é por isso que ainda vamos ver, então, movimentos de tanta sombra no planeta, em variados sentidos. Mas é a última oportunidade. Vindo o mundo, e sempre deixando claro, no livro Plantão de Respostas, volume 2, de Chico Xavier, Emmanuel afirma que o mundo de regeneração virá por volta de 2057. Outros espíritos dizem 2050, outros 2067, mas é ali. Então, temos que entender que temos ainda mais uns 40 anos pela frente, média. Muita coisa vai acontecer nessas próximas 4 décadas, não somente tecnologicamente falando, mas moralmente falando.
Assim como na década de 80, e eu sempre dou esse exemplo, na década de 80, as maiores propagandas da TV, que eram superproduções, eram propaganda de cigarro. Chique era aquele que fumava. Na novela, as pessoas apareciam fumando. Nos ônibus interestaduais e nos aviões, havia um cinzeiro individual para cada banco. E hoje, quantas pessoas fumam? E foi um movimento natural que, de repente, ainda existe o tabaco? Existe, mas não como existia na década de 80, que quem fumava eram os vencedores da sociedade. A mesma coisa vai acontecer em relação a outras questões. Jesus não vence pela violência. Jesus vence pelo amor. Verônica Tavares coloca o seguinte, Tchê. Sabemos que não há outro caminho para ser seguido a não ser o que o nosso Mestre Jesus nos apontou. Por que tanta dificuldade em segui-lo? E ela complementa aqui ainda. Será o apego ainda ao materialismo? Não, não. Precisamos entender, queridos, Hamed e Joana de Ângeles nos deixam bastante claro nos estudos de ordem, nos livros de ordem psicológica que eles nos trazem. Simplesmente é a nossa gradação evolutiva espiritual, queridos. A gente ainda é pré-adolescente espiritual, queridos. Você lembra que há pouco eu falei 5 categorias de mundo? A gente ainda está na segunda, pessoal. A gente não atingiu nem a adolescência espiritual, que dirá a maioridade ou a maturidade espiritual. Somos ainda pré-adolescentes. Quando chegarmos no mundo de regeneração, adolescentes espirituais. Mundos ditosos ou felizes, maioridade espiritual. Mundos divinos ou celestes, maturidade espiritual. Somos ainda pré-adolescentes. Precisamos entender isso. Então, não é isso, não é aquilo. Não, é a nossa gradação evolutiva. No prefácio do livro Renovando a Atitude de Hamed, e no último capítulo, no capítulo 55, Hamed traz basicamente a mesma fala. Somos agora o que de melhor poderíamos ser de acordo com a nossa gradação evolutiva. Somos agora o que de melhor poderíamos ser de acordo com a nossa gradação evolutiva. Então, precisamos entender que cada um só pode dar daquilo que tem. Não somos missionários, queridos. Vamos parar de achar que porque a gente é espírita, a gente é melhor que os outros. A gente não é melhor em nada. A gente tem mais conhecimento, que traz mais responsabilidade, mas não quer dizer que sejamos melhores. Então, na verdade, não é o apego ao materialismo, é simplesmente o nosso momento evolutivo. Quando nós formos um pouco mais maduros espiritualmente falando, naturalmente o materialismo não terá tanta importância e outras questões da nossa vida também não terão. Então é simplesmente o quê? Um momento evolutivo. Já fomos um dia seres primitivos. Numa das lives, uma pessoa nos perguntou isso: se Jesus e os espíritos superiores passaram pelas gradações evolutivas. Mas é óbvio que sim. Resposta da questão 115 do Livro dos Espíritos: nós somos criados simples e ignorantes, no sentido de ignorar as coisas. Então, todos nós um dia já fomos seres primitivos, estamos em um mundo de provas e expiações. Se nos comportarmos, iremos na próxima existência ou no final dessa já vermos o alvorecer de uma nova era, um mundo de regeneração. E daqui a milhares de anos, mundos ditosos ou felizes, e depois seremos como Jesus, espíritos puros. Um dia, todos nós seremos espíritos crísticos. Jack, e na nossa perspectiva de mudança, né, de renovação de atitudes, às vezes a gente percebe muito, e é a próxima questão, que às vezes a gente não consegue entender a diferença da minha responsabilidade e da responsabilidade do outro em renovar suas próprias atitudes. E às vezes a gente quer entrar, inclusive, no espaço do próximo. Nossa querida amiga aqui, Neuza, coloca a seguinte pergunta: Jack, como ajudar alguém viciado na bebida e que não admite que precisa de ajuda? Preces. Preces. Busque uma casa espírita,
Busque fazer um trabalho, inclusive de trabalho. Hoje em dia, muitas casas espíritas fazem trabalhos de desobsessão à distância. Leve o nome dessa pessoa. No culto do Evangelho no Lar, traga o nome dessa pessoa nas suas preces. Faça prece. Como eu sempre digo nas minhas lives, a gente só pode ajudar quem quer ser ajudado. Não tem muito que a gente possa fazer. Se eu estou vendo que a pessoa está caindo no abismo, eu estou oferecendo a mão e ela não quer pegar, ora, se é uma criança de 5 anos, eu falo, pega a minha mão que eu estou mandando. Agora, se é um adulto, não tem muita coisa que a gente possa fazer. Preces. Infelizmente, queridos, infelizmente, às vezes nós vemos isso acontecendo e, infelizmente, é muito triste a gente ver alguém que a gente ama se lançando no precipício. É muito triste. Mas é o momento daquela pessoa, o que eu vou fazer? Eu tenho que. Todo bem que a gente possa fazer é somente com a permissão do outro. E não precisa ir muito longe. Uma outra visão equivocada dentro do movimento espírita, uma visão muito romanceada a respeito da própria vida de Jesus. Jesus, claro que ele foi seguido por muitas pessoas, mas não foi a maioria. Precisamos entender e deixar claro isso. Não foi a maioria. Nós vamos ver que mesmo Cristo, ele não consegue convencer pessoas que estavam com ele. Judas viveu com Jesus por 3 anos. Judas não era um ser das trevas, não, queridos. Judas foi alguém escolhido por Jesus. Judas é alguém que Jesus falou que os 12 apóstolos se assentariam em 12 tronos para governar as tribos de Israel. Está lá em Mateus capítulo 19, versículo 27, ou versículo 28. Ou 27 ou 28. Então, precisamos entender que Jesus está prometendo um trono para Judas. Judas viveu com Jesus 3 anos e ainda assim ele era frágil. Vamos ver Pedro negando a Jesus 3 vezes. Vamos ver Pilatos perguntando a Jesus sobre a verdade. Jesus não responde, ele só diz: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ele não se defende. Precisamos entender que cada ser que nos cerca está no seu movimento evolutivo espiritual. Então, independente da idade cronológica, da idade biológica da pessoa, espiritualmente falando, ela não tem aquela mesma idade. Nós precisamos colocar os óculos e ter os olhos de ver, queridos. Para quem tem filho aqui, quando seu filhinho começa a engatinhar, o que você faz? Você não tampa os buracos da tomada? Você não tira as tesouras e as facas, sei lá, de cima da mesa? Ou você chegou para o seu bebezinho, sei lá, de 6 meses, 1 ano, que está engatinhando, falando assim: olha, isso aqui é uma faca, não pega que vai cortar. E fala: olha, aquilo ali é uma tomada, sai eletricidade. Se você botar, você vai levar um choque. Você fala isso para o seu filho? Não, por quê? Ele não vai entender. Ele é um bebê. Então, quando eu exijo de uma criança espiritual, a despeito de ter 80 anos de idade, mas se espiritualmente falando, ela tem 5 anos de idade, se eu exijo dela uma postura de um adulto espiritual, eu não estou sendo coerente. Não é ele. Ele está dando o seu melhor. Somos agora o que de melhor poderíamos ser de acordo com a nossa gradação evolutiva. Então, auxiliar preces, culto do evangelho, fazendo um trabalho de desobsessão por essa pessoa. Agora, algo mais, se a pessoa não permite, eu só posso ajudar a quem quer ser ajudado. É verdade. É duro, mas é isso mesmo, Jack. É. Luciana traz uma questão referente às desigualdades sociais, né? Boa noite a todos. Gostaria de saber como o Espiritismo pensa as questões de desigualdade social que contribui importantemente para casos de depressão. Luciana, minha querida, nem tanto. Nem tanto, minha querida. Nós vamos ver homens que andam de Ferrari, que custam R$1 milhão tendo depressão. Vamos ver pessoas famosas, mundialmente falando, que têm depressão e se matam. E vamos ver pobres que moram na rua, deitando a cabeça na calçada e que não tem nada. O que nós precisamos entender é que não depende do dinheiro. A depressão não é uma doença que ela tem como um dos seus referenciais
o dinheiro. Não, a doença ela é da alma. A doença ela é da alma. Não é desigualdade social que traz a depressão. A depressão, ela vem da pessoa, ela muitas vezes, ela querer andar a 120 quilômetros por hora quando ela deveria estar andando a 60. Os terapeutas, eles dizem, muitos terapeutas, que a depressão é a doença do despertar da alma. Assim como a ansiedade, assim como a síndrome do pânico, que ela está querendo dizer assim, escuta, muda de conduta, porque tem alguma coisa muito errada. É a minha alma gritando para mim, faz alguma coisa para ter mais paz na sua vida. E não exatamente felicidade. Não, queridos. Não é a felicidade. Não é a felicidade que ela faz com que a depressão não chegue. É a paz de espírito. Porque felicidade, nós vamos inclusive estudar isso na próxima quinta-feira, na nossa live sobre depressão, vamos falar um pouco sobre isso. A felicidade são momentos de felicidade e alegria que nós temos. Eu vejo muitos espíritas dando muito valor à felicidade. Curiosamente, claro, é devido a determinadas questões que estão no livro dos Espíritos, eu entendo perfeitamente. Só que, curiosamente, Jesus não fala sobre isso. Jesus não fala sobre felicidade. Jesus fala sobre paz. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Mateus, João capítulo 14, versículo 27, acabamos de dizer. João capítulo 20, versículo 19. A primeira aparição de Jesus para os seus apóstolos. O que ele diz? Paz seja convosco. Então, na verdade, nós precisamos buscar nos perguntar o que nos traz paz. Sabe por quê? Eu vou dar o meu exemplo. Para mim, felicidade é comer um pote de mousse de chocolate. Felicidade para mim, alegria, eu estar com a minha noiva nos finais de semana. Momentos de felicidade e alegria. Mas a paz vem de Jesus. A paz não vem da bolsa cara, não vem da Ferrari, não vem do relógio de 100 mil reais. A paz, ela vem de Jesus. Independente se a pessoa ela ganha 30, 100 mil reais ou se ela ganha o salário mínimo. A paz, ela vem da alma, é paz de espírito. Essa é a questão. Quanto mais eu busco me esforçar para vencer a mim mesmo e a ninguém mais, porque o verdadeiro bom combate é você combater a si mesmo, quanto mais eu adentro esse campo, quanto mais eu me esforço para ser melhor, mais a paz que o Cristo me deixou, eu vou sentir. Quanto mais a paz de Jesus, de espírito que Jesus me deixou, eu sentir, vai depender se eu tenho ou não saúde, vai depender se eu tenho ou não uma boa condição financeira, vai depender se eu tenho ou não uma relação afetiva. Porque paz de espírito é um patrimônio da alma. Socorro coloca a seguinte pergunta: as armadilhas do ego, as presunções da ilusão, as dependências e inseguranças, as falsas vocações ou as reais tendências podem ser identificadas com clareza se examinarmos com atenção nossos limites? Não, nem sempre, minha querida Socorro, nem sempre. Por quê? Porque, como eu sempre digo, o processo do autoconhecimento, ele dá muito trabalho. Dá muito trabalho. E há pouco eu estava, terapeuticamente falando, eu estava atendendo uma pessoa e eu falei isso, que pensam ser preguiçoso é o ego. O ego adora uma zona de conforto. O ego, ele gosta de vaidade, ele gosta de chamar atenção, ele gosta de ser o dono da verdade, quer ser o primeiro, ele quer o centro dos holofotes. O ego, ele gosta o quê? De sombra e água fresca. Sair. O processo de autoconhecimento, Joana de Ângeles nos diz, sem luta não há vitória e sem empenho não há conquista. Então, nós precisamos entender que esse processo de autoconhecimento, você ter a coragem de olhar para você mesmo e falar assim, nossa, mas eu passei sábado vendo 10 horas de Netflix, maratonando aquela série, criei teia de aranha aqui no sofá, foi isso que eu fiz meu sábado o dia inteiro. Os seres humanos, nós
gostamos de uma zona de conforto. A gente é uma pura verdade, não tem jeito. Se não fosse assim, queridos, a gente não estaria mais aqui, não. Se não fosse assim, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 23. Capítulo 5, item 23. Em vez de buscar a paz de coração, única felicidade verdadeira neste mundo, o homem busca com avidez tudo que possa agitá-lo e perturbá-lo. E coisa curiosa, parece atrair para si mesmo os tormentos que só a ele caberia evitar. É Fenelon que nos diz, tormentos voluntários. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 23. É uma grande verdade. O processo do autoconhecimento requer o quê? É aquela hora que você quer discutir, você quer gritar, você quer brigar, você quer provar que você tem com razão. E você cala para ter harmonia, porque você descobre que ter paz é mais importante que ter razão. É quando alguém te faz mal e você se lembra, Mateus capítulo 18, versículo 22, até quantas vezes deveria perdoar o meu irmão? Até 7? Até 70 vezes 7. E quando você olha alguém fazendo errado, você se lembra de Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Não julgue para não ser julgado, porque com o julgamento que você o fizer, você igualmente o será. Então, o processo de autoconhecimento dá muito trabalho. Dá muito trabalho. O processo de autoconhecimento é o processo da compaixão, da alteridade, de você se colocar no lugar do outro. Mateus capítulo 7, versículo 12. Faça ao próximo o que você gostaria que te fosse feito. Então, como Jung nos dizia, a mente mente. A mente é pródiga. O nosso ego, a nossa mente, ela sabe enganar a gente direitinho. E você sabe que era melhor você estar, sei lá, assistindo uma palestra de Divaldo, de tantas pessoas boas, você fala assim, ah, não, só mais um seriado, não é seriado, não sei, esses capítulos aí que tem, não, só mais esse capítulo, só mais essa parte, só mais esse episódio, só mais esse episódio, só mais esse episódio, só mais esse episódio. Quando você vê, você passou 4 horas assistindo ali, só mais esse episódio. É a pessoa que, assim, ela vai no nutricionista e o nutricionista passa dieta, passa exercício físico, passa tudo. Aí você acorda com aquela vontade de comer tudo que não presta, aquele pacote de sucrilho com 1 litro de leite integral. Não, mas é só hoje, não vai fazer mal. É o diabético que espera todo mundo sair de casa, vai lá embaixo da gaveta, tira a gaveta, embaixo da gaveta ele escondeu uma caixa de bombom, come aqueles bombons inteiros antes que ninguém chegue, enrola tudo no saco plástico, vai lá fora, joga fora na casa do vizinho. Queridos, esses somos nós. Dá trabalho. Se amar, curiosamente, se amar, se amar. O processo do autoconhecimento requer, sem sombra de dúvida, muito esforço. Já, diga-se de passagem, exatamente a resposta da questão 909 do Livro dos Espíritos, em que a espiritualidade nos diz que nós trabalhamos bem pouco a nossa força de vontade para nos tornarmos melhores. Eu me identifiquei muito com essa sua fala, viu, nesse momento. Qual fala? Com todas essas, da comida, dos exercícios físicos. Não, Alisson, não vai dizer que você é do tipo que come um pacote de sucrilho de manhã, pelo amor de Deus. Não tanto, mas quase chega lá. Jack e Lourdes Vieira traz também algo bem interessante para as nossas discussões, que é como, às vezes as pessoas hoje, na era inclusive do YouTube, procuram muito como é que eu posso fazer? E como vencer o apego pelas pessoas, que aí entra nas questões também das separações temporárias, que é a perda da morte, como as pessoas colocam como perda, eu prefiro colocar como separação temporária, e também o apego pelos bens materiais. Primeiramente, eu vou falar rapidamente sobre o luto. Eu tenho feito reiteradas colocações a respeito do luto, porque mesmo nós espíritas, mesmo com todo entendimento que nós temos uma visão extremamente equivocada do luto. Vamos lá. Uma pessoa que eu amo muito morre e vem a desencarnar. Meu grau de tristeza de 0 a 10, 10.
Normal, vou viver o luto. O que a maioria das pessoas não se dá conta, curiosamente, mesmo nós espíritas, nós não nos damos conta que a pessoa que desencarnou, o luto dela é maior que o nosso. E eu não vejo as pessoas falando sobre isso. E é impressionante que as pessoas não se deem conta. Queridos, quando uma pessoa que você ama muito morre e desencarna, você continua com a sua vida, sua casa, suas coisas, seus amigos, seu tudo. E a pessoa que desencarnou, ela só está levando a ela. Ela não está levando nada. Todos os amigos ficaram, família ficou, sabe-se lá Deus o quê? Tudo. Tudo. A pessoa não está levando nada, ela deixou tudo. Então, para a pessoa que morre e venha desencarnar, o luto para ela é pior. E aí eu achei interessante, foi recebido pelo avô, pela avó, pela mãe. Pergunta se ele preferia estar lá com o avô, com a avó, com a mãe, ou queria estar aqui. Então, o luto da pessoa que morre, ele é maior. Então, eu não estou dizendo que se alguém que você ama morreu, que você deva deixar de vivenciar o luto, não. É um processo psicológico importantíssimo, vivenciar o luto. Mas, por favor, não esqueça, envie boas emoções, palavras de encorajamento a esse irmão, a essa irmã que está partindo para uma vida que ele não lembra, não sabe, não conhece. Então, tenhamos mais consciência em relação a isso. Em relação ao apego, infelizmente, o ser humano ele tem apego, sim. Todos nós, seres humanos, temos apego às nossas coisas, à nossa vida, aos amigos, às pessoas que nós amamos. Só que o que nós precisamos entender é, nós já vivemos muitas vidas. Viveremos tantas outras quantas forem necessárias. Vamos viver pela imortalidade. Somos imortais. Então, hoje é só mais uma reencarnação. Vivemos milhares de anos em um mundo primitivo, milhares de anos em um mundo de provas e expiações, viveremos milhares de anos em um mundo de regeneração, e assim por diante. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, essa é a lei. Não é isso que está escrito no túmulo de Kardec, lá em Paris? Essa frase não é de Kardec, está escrito lá no túmulo dele, mas essa frase não é. Dizem que é de Camille Flammarion, mas nós não sabemos. Então, a de Camille Flammarion ou de Gabriel Delane? Não, Camille Flammarion. Então, nós precisamos entender que eu vivo, mas eu tenho que entender que as coisas que eu tenho, amanhã podem não estar mais aqui, eu posso não estar mais aqui. A vida, queridos, nós precisamos entender uma coisa: nós não temos controle sobre as nossas vidas. Eu posso fazer tudo que está ao alcance das minhas mãos para tudo. Para ter eu posso fazer 3 horas de yoga por dia, 2 horas de meditação, eu posso ser vegano, eu posso caminhar no sol, posso botar os pés na terra, posso fazer mantra, posso assistir live diárias todo dia tomar paz, todo dia beber água frutificada e amanhã eu morro. Vamos entender isso, ok? Só que é claro que cabe a nós fazermos tudo que está ao nosso alcance para vivermos com paz, mas sabendo que a verdadeira vida, ela não é aqui. A verdadeira vida é na pátria espiritual. Então, é claro que vou dar o meu testemunho pessoal. Eu vou me casar agora. Ainda esse ano eu vou me casar. Ora, se eu ou a Bárbara, minha noiva, um de nós dois morrer, eu ia ficar muito triste com isso. Eu ia falar assim, não, peraí, eu tô me casando agora? Como assim eu tô morrendo? Me bota de volta lá. Mas é isso. Então, precisamos entender que a vida, ela, inclusive os próprios espíritos, eles não veem a vida como a gente vê. Eles veem a vida da seguinte forma: uma hora eu estou vivo aqui, outra hora eu estou vivo lá. Uma hora eu estou vivo aqui, outra hora eu estou vivo lá. Com as pessoas que eu tenho afinidade espiritual, com as pessoas que eu amo, muitas delas eu nem lembro e estão esperando lá na paz espiritual. Então, uma hora eu estou aqui com as pessoas que eu amo, outra hora eu estou no mundo espiritual com as pessoas que eu amo. E as pessoas que nós amamos, nós sempre estaremos juntos com ela. Isso que é importante. Então, já vivemos muitas vezes, vamos viver outras. Precisamos entender isso. Então, é como eu digo, você ter coisas, não é errado você ter coisas. O que você não pode é ser escravo dos seus desejos materiais. Você não pode ser escravo.
Não, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 24. Não se pode servir a Deus e a mamon. Eu sirvo a Deus. E a materialidade, o dinheiro, as coisas materiais, elas me servem. Mas eu não me torno escravo delas. Então, precisamos, por isso, entender que quanto mais paz de espírito nós tivermos, menos seremos apegados às questões materiais da vida. O período até que a gente está vivenciando agora, de pandemia também, né, faz com que a gente pare para refletir muito sobre isso, devido ao que tem acontecido no mundo inteiro, né? Então trouxe a morte bem mais próximo. Ela sempre esteve presente, né, Jack? Mas agora trouxe para mais próximo. E Adailson Leite de Sá traz a seguinte pergunta, referenciando a pandemia. Como será o mundo pós-pandemia? Será que o mundo percebeu o quanto ainda precisamos mudar? E aí ele coloca a opinião dele também, né? Eu acho que, infelizmente, ainda não aprendemos nada. A proposta da pandemia é um despertamento de consciências. A proposta da pandemia é nós, seres humanos, nos tornarmos mais humanos, mais fraternos, com uma visão maior da vida, entendermos melhor o que tem valor na nossa vida ou não. E sim, 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 está havendo mudanças significativas no planeta. O que me consola é duas coisas. Livro Boa Nova, capítulo 11, Jesus diz a Mateus: quem governa o mundo é Deus. Isso me conforta. É claro que nós sabemos que o governador do nosso planeta é Jesus, mas acima de Jesus está Deus. Isso me conforta muito, porque não sou eu, é o próprio Cristo que está no comando do nosso planeta. Essa é uma questão. Pós-pandemia, eu acho que, de uma forma ou de outra, a humanidade como um todo, nós vimos sim movimentos de grandes reflexões. Basta vermos, estamos aqui agora. Eu duvido que, se não houvesse uma pandemia, nós estaríamos juntos agora. Duvido. Muito provavelmente, a essa hora, segunda-feira, a essa hora, muito provavelmente, eu estaria lá na casa espírita onde eu costumava trabalhar, ou assistindo uma palestra, ou realizando uma palestra, ou fazendo algum trabalho. E, de repente, estamos aqui, pessoas do mundo inteiro falando sobre Jesus. E cada vez mais, o Cristo está sendo levado para todos. Por quê? Por quê? Porque seres humanos como nós, seres frágeis de um mundo de provas e expiações, infelizmente, nós aprendemos muito mais pela dor do que pelo amor. Mas, quando nós renovarmos as nossas atitudes, a espiritualidade verá o esforço que temos feito para viver com a maior lei que Jesus nos deixou, que é a lei do amor. E ela vai olhar então para mim, para cada um de nós que aqui se encontra, e vai falar assim: puxa, ele não precisa mais de dor para aprender, ele já consegue aprender pelo amor. Porque a proposta da dor é aprendizado, não é punição. Deus, Jesus, a espiritualidade maior não são seres sádicos que acham graça quando a gente está sofrendo. O que eles querem é que a gente aprenda. Se eu mostrar que eu já consigo aprender pelo amor será. E finalizando aqui, encaminhando para os nossos finalmente, né? Primeiramente, eu peço desculpa a todos que estão nos assistindo. Estamos com mais de 130 pessoas assistindo simultaneamente por 8 canais. Então, são muitos comentários, muitas perguntas, e não temos como trazer todas as perguntas, né? E aí a gente vai trazendo na sequência das que foram feitas e algumas outras que a gente vê que percebe que são a mesma temática, a gente auxilia. Então, voltando à temática da depressão, Jack, que é uma temática que é muito importante ser tratada, né? Temos a questão de uma pergunta de Valdomiro e uma pergunta de Geliane, que fala sobre a confiança em Deus e outras situações, porque aquele que encontra-se em depressão, às vezes é taxado, né, colocado como é aquele que não crê em Deus, é aquele que não tem fé ou que não acredita, e isso não é verdade, né? Isso não é verdade. É possível. Aí ela coloca, até a Gilane coloca, é possível ter depressão e ter confiança em Deus, em Cristo? E o que acontece
se eu estou em depressão, é porque a espiritualidade me abandonou? Então, entre Não, algumas perguntas, seria mais ou menos não. esse contexto. Queridos, precisamos entender que às vezes a nossa vida, ela se torna tão corrida que nós não damos tempo para que o nosso sistema nervoso central se refaça. Então, se eu não me alimento bem, se eu vivo esgotado, se eu durmo mal, se eu passo horas nas mídias sociais e passar horas nas mídias sociais deprime o sistema nervoso central, é um fato científico, não é questão de ter fé, não é questão de confiança, é doença. É doença. É a mesma coisa que você me falar, não, eu acredito em Deus, mas eu tô com dor de cabeça, mas eu acredito em Deus, mas eu tive uma infecção estomacal, sei lá, intestinal, não sei o nome, alimentar, uma infecção alimentar. Ué, vamos entender que são coisas separadas. Então, a grande questão é que muitas vezes às vezes nós não temos jornadas duplas, triplas de trabalho, dormimos muito pouco, nos alimentamos mal, e aí a gente nunca consegue zerar o nosso dia. Às vezes recebemos mais trabalho do que conseguimos fazer, e aquilo pode sim gerar um processo de ansiedade, vindo até mesmo a se tornar uma depressão. Tá certo? Então não é questão de fé, não é questão de confiança em Deus, não é questão de assistir live. Não, é que às vezes a gente entrou numa roda viva da vida e a gente está andando a 120 quilômetros por hora e a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico está dizendo assim, dá para reduzir um pouco a velocidade? O problema é que nem sempre nós conseguimos, nem sempre nós podemos fazer isso. Então, o que a gente precisa? Nós precisamos então, buscar todos os momentos que nós pudermos para acalmar a nossa mente. Uma música que acalme. Quem sabe buscar uma aromaterapia, uma homeopatia, buscar assistir uma live que aquiete meu coração, que acalma, que alimente a minha alma. Tudo isso é fazendo com que, mesmo eu dirigindo, mesmo eu no caminho para o trabalho, mesmo eu na hora do café. Queridos, tem pessoas que durante o café da manhã estão vendo as últimas desgraças do mundo nos noticiários. Não quer ficar doente? Mas como não quer ficar doente? Você está alimentando o seu corpo com alimento físico e está envenenando a tua alma a cada dia com novas desgraças, novos escândalos. E você quer que a sua alma, o seu sistema nervoso central, ele tenha sanidade? Queridos, buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Qual é a parte que a gente não está entendendo? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que bom, Jack. Excelente conversar com você para esclarecer para todos nós um pouco mais sobre a doutrina espírita. Para mim é uma alegria, para nós que fazemos o Seridó Espírita, é sempre uma alegria receber você aqui. Eu passo a palavra para que você possa fazer suas considerações finais junto ao público e em seguida nós finalizaremos passando uma música, um vídeo de uma música, completando assim esse nosso maravilhoso café. Mais uma vez, muito obrigado, Jack. Não, queridos. Queridos, eu agradeço a oportunidade de trabalho com Jesus que me foi oferecida hoje. Eu convido a quem quiser, nos siga lá no nosso Instagram, @JackDarsa. Nós fazemos diariamente uma postagem de 1 minuto de manhã falando sobre Jesus, doutrina espírita, as emoções humanas. Fazemos postagens sobre os ensinos de Jesus e toda noite, com exceção de sábado, toda noite nós temos lives. Então temos estudos de Hamed, estudos de Joana de Ângeles, culto do Evangelho no Lar, o estudo do livro Boa Nova. Esta semana teremos a segunda parte da live sobre depressão. Convido a todos, quem quiser, então, nos acompanhe. Nunca nos esqueçamos, queridos. Deus, Jesus, a espiritualidade maior, não dá para mim e não dá para você uma cruz, entre aspas, mais pesada
do que nós sejamos capazes de carregar. Não nos dá. Façamos mais preces. Estejamos mais em contato com nossos anjos da guarda, rogando auxílio, mas igualmente vamos nos perguntar: o que eu posso fazer para tornar os meus dias um pouco mais leves, um pouco menos sofridos, um pouco menos desafiadores? Como que nós andamos utilizando o nosso tempo, queridos? Pensemos nisso. O Cristo sempre foi o caminho, sempre será o caminho. E terminamos agora nos lembrando, Evangelho segundo Mateus, queridos, capítulo 11, versículos 28 a 30. Se após essa fala ainda, se até agora estávamos ainda com alguma dúvida, ouçamos o que o Cristo nos diz. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, os meus ensinos, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Gratidão a todos, queridos, e que a paz de Jesus possa estar com todos nós, queridos. Muita paz. A paz que envolve teu coração é a paz que precisas cultivar no trabalho, no bem, na oração. É semente que tens que adubar. A paz que envolve teu coração é a paz que precisas cultivar no trabalho, no bem, na oração. É semente que tens que adubar. Cuida de ti, cuida do outro. Não esqueces que Jesus ampara a todos. Cuida de ti, cuida do outro. Não esqueces que Jesus ampara a todos. Regar, cuidar e podar são tarefas que não podes esquecer. O fruto há de nascer e em árvore frondosa brotar. Cuida de ti, cuida do outro. Não esqueces que Jesus ampara a todos. Cuida de ti, cuida do outro. Não esqueces que Jesus ampara a todos.